Estou com o pastor Eibe aqui. Pastor, o senhor nasceu nos Estados Unidos? O Carlos já estava perguntando, Eibe, da onde Eibe, né? Na realidade, meus pais eram missionários americanos aqui no Brasil. E então eu nasci no Brasil, por isso que eu já tenho cidadania dupla. Então, brasileiro e americano. E em casa a gente só falava inglês, eu sempre ia só para escolas em inglês também. E então, eu fui aperfeiçoar mais meu português depois de casar com a Andréia. Mas o meu nome mesmo completo é Melvin Abraham Huber. Repete para a gente poder. Então, Melvin, que é Melvin, né? Era o nome do meu pai. Abraham, que é o nome Abraão. Daí que vem o Eibe. Eibe em inglês é apelido para Abraão, Abraham. E aí Huber, o último nome. Então, mas em inglês pronuncia-se Huber, né? Então é Melvin Abraham Huber. Legal. Vocês vão me fazer repetir? Eu não vou repetir. Melvin Abraham Huber. Se falar 3 vezes bem rápido, fala em língua já. Fala em línguas. Aleluia. E eles eram missionários. E como é que eles vieram dos Estados Unidos? Como é que começou, né? O senhor estava falando que o senhor tem 5 irmãos? Não é isso? Como? São 5 irmãos que o senhor tem? Sim, 5 irmãos. Meus outros 4, porque eu sou caçula, os outros 4 já haviam nascido antes de eu vir, antes dos meus pais virem para o Brasil. Então eu sou o único que é cidadão duplo, né? Eu tenho o privilégio de ser brasileiro. Mas a realidade é que meus pais já estavam envolvidos tanto com fazendas como com empresas lá. Minha mãe vem de uma família muito, muito próspera na área de madeireiros. Então, eles tinham grandes empresas, tipo Leroy Merlin, aquelas lojas e tudo. Então eles eram muito, muito prósperos, mas todos dois muito dedicados a Jesus. E aí Deus chamou meu pai para vir para a obra missionária, e ele veio e toda a vida foi autossustentado, porque os investimentos dele, Deus prosperou muito, ele nunca foi preciso. Então qualquer oferta que ele recebia dos Estados Unidos, qualquer lugar, ele investia na obra de Deus, né? Poxa, que legal. E aí ele veio e começou, foi seu pai que iniciou a Paz Church? Então, em Santarém? O que acontece é que a Paz Church, ela nossa denominação, ela tem a liberdade de cada país chamar o nome que quiser. Então, no Brasil chama-se Paz Church, mas em todos os países tem nomes diferentes, mas ela se originou muito tempo atrás. Quando meu pai chegou aqui no Brasil, tinha 2 igrejinhas dessa mesma denominação, mas os cultos ainda eram em alemão, porque eram de imigrantes alemães. Qual é a denominação? Então, a denominação lá na Europa, onde surgiu o movimento Anabatista, então isso é muito antes da Igreja Batista, né? O movimento Anabatista foi um movimento muito saudável, porque os reformadores, né, Martinho Lutero, Calvino, essa turma aí, todo mundo fala muito da reforma, mas os reformadores, eles ainda batizavam bebês, muitas vezes eles ainda matavam em nome de Deus, faziam guerras e tudo aquilo. Os anabatistas surgiram somente 8 anos depois que o Martinho Lutero começou a reforma, mas eles eram um movimento bem mais saudável do que a da reforma, porque eles já batizavam adultos por imersão, só depois da conversão. Eles eram totalmente contra fazer guerra em nome de Deus, matar os outros em nome de Deus. E por isso que eles foram muito perseguidos, não só pela Igreja Católica, mas pelos próprios protestantes. A Igreja Reformada matava eles também. E então eles se espalharam. E um dos líderes do movimento anabatista, o nome dele é Samuel Freilich, ele que começou esse movimento. Então na Europa é conhecido como movimento nazareno, mas não tem nada a ver com a igreja do Nazareno, que existe aqui no Brasil, que é uma igreja muito boa também, mas essa igreja do Nazareno tem suas raízes no movimento metodista. A nossa Nazareno vem dos anabatistas. Então,
Quando chegaram nos Estados Unidos já existia a igreja do Nazareno, por causa das ligações com a Inglaterra. Então já chamaram de outro nome, lá chama-se Igreja Cristã Apostólica e assim por diante. Então cada país é um nome diferente. Na África é Templo da Fé, mas é isso. Então nós nunca saímos da denominação. Quase que meu pai foi expulso quando ele se tornou pentecostal, renovado e etc. Mas acabou não sendo expulso. E hoje, no mundo todo, estamos em muitos e muitos países, mas o lugar maior é o Brasil. Então, meu pai foi usado por Deus para espalhar o trabalho todo no Brasil. Hoje estamos em todos os estados do Brasil. E o meu irmão mais velho, que primeiro começou em Santarém. Meu pai começou muitas igrejas de Minas Gerais, Goiás. Meu irmão começou em Santarém, meu irmão mais velho. Depois a família toda foi apoiá-lo lá na Amazônia também. Deixa eu te perguntar, como é que é ser filho de um missionário? Um missionário que sai daqui e vai para lá, e com um monte de irmão, de filho, como é que faz isso? E assim, qual o maior desafio? Eu sou filho de pastor, né? E eu conheço muito filho de pastor que se perdeu, né? Que, não sei, de alguma forma o pai não conseguiu manifestar Jesus, o amor de Deus. A gente vive num mundo tão conturbado, né? Como é que é esse negócio assim de... Hoje todos os filhos pastores, como é que... Então, pastor Felipe, é interessante, porque meu pai sempre dizia assim, ele falava, não quero ser nem como Noé e nem como Davi, porque o Noé salvou a família, mas perdeu o mundo, e o Davi, ele conquistou o mundo, mas perdeu a família. E ele falou, eu quero ganhar o mundo, mas sem perder minha família, né? Meu pai sempre falava, que importa o homem ganhar um mundo inteiro e perder a sua família. Então meu pai focava muita importância em investir na família, culto doméstico, tirar muito tempo, né, com a família. O culto doméstico está em desuso hoje, né? Eu lembro, eu era pequeno, a gente fazia muito culto doméstico em casa. Isso. Aí chegava em casa à noite, sentava as lembranças na cama do meu pai. Sim. E a gente ali orava, fazia louvor. Eu lembro eu pequenininho, o primeiro culto doméstico que eu preguei, eu falei sobre Adão. Eu lembro da pregação até hoje. São coisas que marcam, né? E a gente muitas vezes deixa de cultivar Jesus dentro do nosso lar, né? Isso. E como muitas pessoas têm se perdido, e eu olho assim, eu vibro, porque 5 irmãos, tudo pastores, um pai que devia correr para lá e para cá, muda de um lugar, vai para o outro, né? Dedicado à obra de Deus, isso é um desafio, né? É muito lindo, é importante demais. Eu acredito demais nisso aí, né? Eu acredito muito no culto doméstico, mas fazer de uma forma bem criativa, bem legal, para a idade, né? Se forem crianças, faz teatro, faz brincadeira, canta, dança. Se for jovens, já faz outro tipo de coisa. Interessante. Então, o culto doméstico sempre foi um ponto forte na nossa casa, inclusive na nossa família também. Eu costumo dizer o seguinte, pastor Felipe, quais são as 2 coisas mais importantes da nossa vida? É Deus e a nossa família. E no culto doméstico, em uma só reunião, você ajunta as 2 coisas mais importantes da vida, Deus e a família. Amém, glória a Deus. E o senhor então, o seu irmão começou a igreja de Santarém. E como é que o senhor foi para lá? Sim, é o seguinte, depois que eu formei da faculdade teológica, ele me pediu para ir lá para ajudá-lo a trabalhar com jovens. Eu trabalhei com jovens 1 ano mais ou menos, e ele tinha algumas igrejinhas pequeninhas na cidade de Santarém, mas nenhuma era grande. Ele queria concentrar nos ribeirinhos. Então ele me pediu para pastorear a igreja central lá em Santarém, que tinha umas 30 pessoas no hall de membros, mas na realidade talvez congregava mais fielmente uns 15 talvez. E tinha culto que dava bem menos do que isso, né? Eu lembro um culto que cheguei, era para toda a igreja estar lá, e só tinha 2 pessoas. Eu pensei, não, com certeza vão chegar atrasados, mas eu estava começando o pastorear, eu falei, eu vou acostumá-los a não chegar atrasado. Eu vou começar na hora certa, e eles vão chegar atrasado e vão ficar com vergonha. Então eu coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra, dirigi um louvor bem comprido, esperando gente chegar, mas ninguém chegou. Aí eu preguei uma mensagem bem comprida só para os 2 lá, e ninguém chegou. Até o final do culto era só os 2 mesmo, e um dos 2 era minha irmã Ângela.
Eu lembro que quando eu comecei, a gente tinha um período de oração antes do culto, e eu dobrava o joelho e falava, Jesus, manda gente. Não tinha ninguém. Eu comecei uma igreja com 2 pessoas, Senhor, manda gente, por favor. E eu saía e evangelizava sozinho, e entrava nos bares evangelizando. E eu lembro que é tão legal, né? Essas experiências. Muito gostoso, eu amo. Que a gente marca, né? As pessoas às vezes querem começar grande. E pastor, hoje a igreja de Santarém tem quantas pessoas? O senhor falou 40? 45 mil. 45. Realmente até mais do que 45 mil. Quantas pessoas existem em Santarém? Quantos habitantes existem lá? Então, o município já tem mais do que 300, mas muitos são ribeirinhos e vilas. São longes, né? Isso. Na parte urbana agora existe mais ou menos 200 mil, se eu não me engano. 200 mil, então quase 25%. É uma benção. Da cidade está salva, né? A gente pensa em 45 numa cidade de 1 milhão, 2 milhões é uma coisa, né? 200 mil. E começou num culto com 2 crentes que o povo não chegava. Nesse um culto só apareceu aqueles 2. Que legal. E deixa eu perguntar, quando é que o senhor sentiu que o seu ministério rompeu? Porque assim, às vezes nós estamos lutando, as pessoas olham o final, né? Nosso. Mas ninguém sabe como começou o processo. Porque às vezes a gente está olhando o nosso processo e a gente fala assim, poxa, nunca vou chegar, não é para... E Deus nos escolheu. Eu acredito naquilo que Deus tem para cada pessoa aqui, no seu chamado, né? Quando o senhor viu o meu ministério rompeu, está rompendo, coisas estão acontecendo, como é que o senhor cresceu? Porque às vezes é uma mudança interior nossa que precisa ver. Como é que foi, pastor? Conta para a gente. Estamos ansiosos. Tá certo. Eu lembro eu vou contar 2 incidentes. Eu tive muitas orações, mais ou menos como essa que eu vou contar. Mas vou contar sobre 2 delas. Porque cada oração que eu fazia assim e Deus respondia, aí vinha uma nova revelação. Uma dessas experiências eu conto inclusive no meu livro, Meu Amigo Espírito Santo, que foi o seguinte: era uma noite, eu ia dormir, e antes de dormir eu orei. Eu falei, Deus, a igreja já tinha crescido um pouco, chegou talvez a mais ou menos 100 pessoas, mas aí ela não estava crescendo quase. Eu falei, o que eu estou fazendo errado? Porque eu sei que o Senhor não erra, e o Senhor quer que a gente ganhe muitas vidas. Aonde eu estou errando? Me mostra, Senhor. Tem tudo. Aí eu fui dormir. Eu tive um sonho, inclusive eu conto nesse livro. Nesse sonho, eu estou dentro de um barco, num canal de água bem profunda, bem cristalina, e uma correnteza muito forte. Esse canal é como se fosse um rio bem largo, mas era tipo um canal. E a água indo muito, e a água cristalina, bem profunda, e eu não estava com remo nem motor, mas o barco ia rapidamente para frente. E eu olhava para dentro da água, tinha muitos peixes, e peixes grandes, todos nadando, me acompanhando. De repente a água foi acabando, o barco encalhou na lama, os peixes pulando nas poças de água. Eu desço do barco, e eu começo a colocar peixe aqui na minha camisa, encher minha camisa de peixe, segurar peixe assim, chutar peixe. E aí eu acordei, e praticamente imediatamente eu sabia que Deus havia respondido minha oração, me mostrado aonde eu estava errando. É o seguinte, a água simboliza o Espírito Santo. E é como se Deus estivesse falando, olha, bem no início, lembra que você levava os jovens para o monte, vocês buscavam o batismo com o Espírito Santo, você ensinava muito sobre o Espírito Santo, então era muita água, por isso que a igreja começou a crescer, porque para Santarém, na época, uma igreja de 100 pessoas, já era uma igreja grande, as igrejas eram bem pequenininhas, lá era conhecido como cemitério de pastor. Então, ele falou, a igreja cresceu, mas sabe por que ela não está crescendo mais? Você parou de falar do Espírito Santo, parou de pregar sobre isso, parou de enfatizar um relacionamento com o Espírito Santo. E ele falou, é por isso, a água está aí, não tem mais água, e você está agora levando as coisas na força do braço, chutando os peixes, carregando na força do braço, você tem que ter mais água. Daquele dia em diante, pastor Felipe, eu nunca mais parei
de pregar sobre o Espírito Santo. Então, em vez em quando, eu estou dando uma série sobre o Espírito Santo, pregando, ensinando, levando os irmãos para as vigílias, né? Não só para buscar o batismo do Espírito Santo, mas para fluir nos dons, para aprender a cultivar uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo. Essa foi uma das experiências. A outra foi o seguinte, eu acho que foi até antes dessa. A igreja era menor ainda, talvez. Eu não sei, não lembro qual foi antes ou depois. Só sei que, de novo, ela não estava crescendo tanto, de novo. E não sei se foi antes ou depois desse incidente. E eu, desesperado, querendo orar e falar com Deus, só que naquela época não tinha celular. Então todo mundo ia para a casa da gente. E eu ainda era pastor solteiro, mas minha casa enchia de gente, faziam filas. E aí eu querendo, desesperado, tirar um tempo com Deus. Eu fui lá para a casa desse meu irmão, que era porque ele queria concentrar no Ribeirinho, por isso que ele me pediu para pastorear a igreja. Então lá na casa dele, ele tinha um almoxorifado que ficava trancado. E eu sabia que lá ninguém ia me encontrar. Então eu entrei no almoxorifado, na casa dele, e tranquei. Só que vocês têm que entender que era fechado, pegava muito sol na parede e era muito quente. Lá na Amazônia, para quem nunca foi, para Santarém, para Manaus, você não sabe como é o calor. É diferente, porque é muita umidade. É muito, muito, muito quente. Eu até costumo dizer que é mais fácil ganhar vidas para Jesus lá. Porque a gente fala assim, olha, o inferno é mais quente ainda. Aí todo mundo quer aceitar Jesus. Mas o que acontece? Eu estava dentro daquela sauna, porque trancado, eu nem liguei a luz, eu fiquei lá no escuro, derretendo de calor, mas feliz da vida, porque eu podia estar a sós com Deus. E aí eu falei, Deus, me mostra o que eu estou, onde eu estou errando, o que está acontecendo, me fala comigo, Senhor, fala comigo. E aí, mais uma vez, eu ouvi a voz do Espírito Santo dentro do meu espírito, falando assim, o seu problema, meu filho, é que você não tem coração de pastor. Aí eu falei, como assim eu não tenho coração de pastor? Não foi o Senhor, aquela vez que eu estava orando, dentro daquele barco, que o Senhor falou que era para eu ser pastor? Será que eu não ouvi bem a sua voz? Ele falou, não, você ouviu sim, é para você ser pastor, você me obedeceu. Eu falei, bem, se eu lhe obedeci e eu sou pastor, por que o senhor não me deu o coração de pastor então? Ele falou, porque você não pediu. Eu falei, tem que pedir, é? Aí ele falou, tem que pedir. Aí ele me fez lembrar de 2 textos da Bíblia. Tiago capítulo 4, que fala, não tendes porque não pedis. E Mateus 7, que fala, pedi e dar-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Eu falei, se for esse o problema, eu vou resolver agora. Eu já sabia orar com fé, que a Bíblia fala que quando a gente ora em fé, crendo que naquele momento Deus já está nos dando, então será assim conosco. Então eu orei com muita fé, eu falei, em nome de Jesus, eu peço agora um coração de pastor, eu peço agora, baseado em Marcos 11:24, que promete que se eu pedir em oração, crendo que naquele momento eu estou recebendo, então já é meu, eu peço e recebo agora, em nome de Jesus. Falei, está resolvido. Aí eu saí lá daquele almoxorifado, feliz da vida, eu estou com coração de pastor, está resolvido. Aí eu esqueci, passou alguns dias, e alguém chegou para mim e falou de um dos jovens da igreja que tinha caído em pecado de novo. O Eibe antigo teria falado, esse jovem é problemático, isso aí acontece frequentemente, infelizmente, é assim que ele é. O Eibe novo, de repente começou a chorar. Eu comecei a chorar, pastor Felipe, chorar com uma compaixão daquele jovem. E aí eu me espantei comigo mesmo, por que eu estou chorando? Porque naquela época, até uma adoração tão linda, igual nós estamos experimentando aqui, por sinal, parabéns, o Ministério de Louvor, uma adoração tão linda, naquela época, hoje eu choro sempre, mas naquela época, nem uma adoração profunda, muitas vezes eu não chorava. Então, eu estranhei comigo mesmo, por que eu estou chorando por causa de uma ovelha problemática? Aí o Espírito Santo falou assim,
você não tinha me pedido um coração de pastor? E sabe, pastor Felipe, Deus é minha testemunha, eu nunca mais parei de chorar pelas ovelhas. E eu acredito que esse é um dos maiores segredos para alguém pastorear. É ter esse coração de pastor, de amar, de dar vida pelas ovelhas, de chorar por elas. Eu acredito que é um dos maiores segredos. Amém. Tu sabe que eu no início do meu ministério, eu era um evangelista nato, né? Evangelista, ganhar a vida. E aí a gente aprende a pastorear e amar pessoas. E a gente precisa aprender que pessoas não são números. Exatamente. Não existe nada mais importante para Deus do que uma vida. E quando nós amamos as vidas, Deus vai colocar na mão de pessoas que vão cuidar dessas vidas como se fosse Ele, olhar para essas pessoas como se fosse Ele, né? É verdade. Então, às vezes as pessoas estão no Evangelho vivendo para um sucesso pessoal. O Evangelho não tem a ver com a gente. É verdade. Tem a ver com o próximo. É verdade. E que esse coração seja implantado em nós, né? Esse é o desejo, né? E glória a Deus por isso, que Deus nos dê um coração de pastor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Né? E pastor, deixa eu te perguntar, qual foi sua maior frustração? Um ministério, ferida? Foi muito ferido? Não? Olha, porque eu vejo o senhor sorrindo com todo esse amor, com certeza o senhor não passou. Olha, o que acontece é o seguinte, eu fui criado muito numa escola internada, então eu não morei um bom tempo da minha vida, na infância, assim, dos 9 anos de idade até os 17, eu só ficava na casa dos meus pais, nas férias e finais de semana, muitas vezes finais de semana, mas o restante do tempo eu estava estudando numa escola internada, dormindo lá. Essa ausência de estar mais com os pais, acabou tendo 2 efeitos na minha vida. Uma, me levou aos pés de Jesus. Meu pai já me havia ensinado como cultivar relacionamento com Deus. Então, por um lado, foi muito bom, porque eu aprendi desde cedo conversar com Deus, ser íntimo com Deus. Mas, por outro lado, acabei sendo muito influenciado, e eu acho que faltou uma influência mais benéfica. Então, eu como jovem, comecei a ter problemas, bem cedinho mesmo, com impureza, naquela época não tinha internet, graças a Deus, mas pornografia no sentido de ver, assim, cenas picantes na televisão ou em revistas, e coisas assim. Então, namoros impuros. Então, aquilo foi horrível. E aí, eu fui batizado com o Espírito Santo, minha vida mudou, andei em vitória, mas em vez de quando eu caía de novo. Então, foi horrível, horrível, horrível. Ainda era solteiro e 2 grandes segredos que realmente me libertaram de vez, ainda como solteiro, daqueles pecados. Um foi a intimidade com Deus, tirar muito tempo na presença de Deus. E o outro foi o discipulado. Então esse meu irmão mais velho, o Lucas, porque meu pai não estava morando na cidade lá, ele já estava plantando a Igreja da Paz lá em Belém, mas lá em Santarém, esse meu irmão mais velho, eu acabei, a história cumprida, mas eu acabei me abrindo com ele, e sendo bem transparente, e ele orava por mim, e me acompanhou. A história é super mais profunda do que isso, mas estou resumindo. Ele me acompanhou, até que eu realmente, ainda como solteiro, andasse em vitória em todas aquelas áreas, todas. E depois de casado, ele continuou me discipulando. Ele foi para a glória, que ele morreu num acidente de ultraleve. E aí o meu novo líder, que é o diretor internacional da Missão Paz, o pastor Paulo Jeff, continuou me acompanhando. Então, até hoje eu estou andando em vitória completa em todas aquelas áreas, pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas até hoje eu vivo uma vida de transparência, de prestação de contas com os meus líderes. E essa
essa horrível guerra que eu tive quando solteiro acabou influenciando todo o meu ministério, porque hoje eu tenho muita compaixão de cristãos que não conseguem vencer pecado, muita compaixão. Eu entendo toda vez que algum pastor fala assim: esse cara não quer nada com Deus, ele fica caindo em pecado, melhor nem congregar se for desse jeito. Eu falo: não, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Você não sabe como a pessoa sofre tentando vencer o pecado. Eu orava, eu jejuava, eu clamava, eu jejuava tanto, eu não estava conseguindo vencer, mas através da intimidade com Deus e o discipulado, mudou. E isso também influenciou demais minha vida, pastor Felipe, porque é aí que nós começamos a implantar profundamente o discipulado. Mas por quê? Porque eu fui cobaia da visão, eu fui cobaia. Então eu andando em Vitória agora, mesmo solteiro, eu comecei a discipular homens, às vezes até homens casados, rapazes, e eles começaram a andar em Vitória também, e vencer. Aí eles começaram a discipular outros, que também começavam a andar em Vitória. Essa talvez é a razão principal da grande explosão de crescimento. Porque quando o cristão está andando em santidade, a santificação gera frutificação, né? Ovelha sadia, que está andando em vitória contra o pecado, ovelha sadia sempre dá muita cria. E aí explodiu o crescimento, né? Porque eu lembro, nasci no Evangelho, a gente vê, antigamente os pastores queriam ser o super-homem, né? Exatamente. E a gente descobre que não existe super-homem. E a única coisa que nos cura é quando a gente expõe o coração. E a igreja precisa ser um ambiente de segurança. Exatamente. Para que as pessoas possam ser quem elas são. Você acertou na mosca 100%. Isso é lindo o que você acabou de dizer. E aí é que existe a cura verdadeira e o evangelho verdadeiro. E a gente não ama as pessoas pela perfeição. Isso. Nós amamos as pessoas apesar de, porque amamos como Jesus ama. É verdade. Né? E a nossa tendência é usar máscaras, né? Máscara. Tá tudo bem, maravilhoso. Aí eu sempre digo para as pessoas, falei, você não precisa parecer tão santo não, todo mundo sabe que você não é, então. É isso mesmo, né? E a gente vê. Pastor, o senhor é um exemplo, né? O seu ministério é um exemplo quando fala em grupos pequenos, em células, pastor do MDA. E tem uma pergunta aqui: como é que faz? Eu quero começar um grupo pequeno, qual é o conselho, segredo? Amém. Eu vou até fazer uma propaganda agora para o Douglas Gonçalves do Jesus Cop, que essa semana eu fiquei lá, gravei 20 aulas num novo curso que o Jesus Cop está lançando sobre aprenda a liderar pequenos grupos, e vai ser lançado, acho que é dia 8 de maio. Mas eu sou apaixonado por essa visão, até porque tem 5 livros do Novo Testamento que fala sobre as igrejas nas casas, né? 5 livros, é algo tão bíblico, a visão da igreja na casa. E para poder realmente ganhar vidas, cuidar bem delas, equipar líderes, não tem um instrumento melhor. Então eu diria que é toda uma realidade, um princípio bíblico, mas qual o segredo? São cristãos cheios de Jesus, que debaixo da cobertura e da bênção e da liderança e do equipar dos pastores, esses cristãos reúnem para adorar o Senhor, para estudar a palavra de Deus, para ajudar uns aos outros, para tirar suas máscaras, para crescer espiritualmente e para ganhar seus amigos para Jesus. É uma coisa fabulosa como funciona. Sabe o né? que eu vejo? Eu vejo assim, tem gente que pensa que é o método, né? E não tem a ver às vezes só tem a ver com o coração. Se você não tiver o coração de Jesus, o método não vai funcionar. É verdade. O método pelo método não... É o segredo verdade. está na essência do coração. Né? É verdade. E quando você está ali, vai ser algo orgânico, né? Algo orgânico. Isso, eu lembro, a gente exatamente. começou na pandemia, eu comecei um pequeno grupo nosso, em Santos na pandemia, a gente começou pelo Zoom, não podia se reunir. Gente, que comunhão foi para a igreja, que comunhão de nós passamos aquele tempo fechado. Isso. Os pequenos grupos, não tinha um que estava desamparado, que estava ali naquele... Isso, né? isso. Como é legal, como é gostoso, né? É verdade. E é interessante, durante a pandemia, as igrejas que priorizavam isso, então, o que eu fazia? Pelo Zoom também,
treinando e equipando os líderes dos pequenos grupos. E eles, por sua vez, reunindo com os membros e cuidando, ligando, indo atrás, não perdendo nenhum. O que acontece? Crescemos muito porque os grupos que antes eram presenciais, que agora durante a pandemia estavam pelo Zoom, começava até a crescer tanto que multiplicar. Então foi uma benção que nós, aí eu brinco, né, digo que nós praticamos o discipulado 1 a 1 e também o discipulado Zoom a Zoom. Zoom a Zoom, porque assim, a gente fica pensando, tem uma coisa que eu aprendi, e eu ouvi o senhor falando sobre isso. Isso é uma chave. Nós não somos pastores da igreja. Nós somos copastores. Isso. E tem coisa que às vezes nós não vamos ter o controle. Isso. Mas Jesus tem. Esse negócio do Zoom foi assim, eu falei, cara, fechou, e agora? Eu falei, eu vou surfar na onda do Espírito. O que o Espírito Santo tem? Fala pra gente, pastor, sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha que nós temos a resposta, e quem na verdade tem... É o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, né? Eu lembro anos atrás, quando... eu falo sobre isso no livro também, que Deus foi me mostrando que eu não podia ser o pastor principal. Quem tinha que ser era o Espírito Santo, né? Então eu lembro oficialmente, isso é muitos e muitos anos atrás, realmente passando a igreja para ele e dizendo, eu vou só ser seu auxiliar. E aí a igreja foi crescendo, explodindo. E aí as pessoas chegavam e falavam, e eu falava, não, eu não sou o pastor principal, é o Espírito Santo, né, e tal e tal. E a igreja ficava crescendo, 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 mas também aparece, né, todo o crescimento vem os desafios. Então aparecia cada pepino, cada problema, mas aí eu ia para o Espírito Santo, falava assim, olha Espírito Santo, ainda bem que eu não sou o pastor principal da igreja, né? Ainda bem que é o Senhor que está. Então o Senhor, na hora da glória, sempre eu estou falando que o Senhor que é o pastor principal. Agora na hora dos problemas, o Senhor assume aí. E ele ajudava e assumia e cuidava mesmo. E eu lembro, eu pastoreava em Fortaleza na época. Eu vim pregar em São Paulo numa grande conferência para pastores e líderes, bem grande, tinha muitos pastores e líderes lá. Estava tão lotado, apesar do auditório ser grande, estava tão lotado que a gente estava sentado em cima da plataforma com os outros preletores lá, umas poltronas que tinham nesse lado assim. Aí foi pregar o pastor auxiliar de uma grande igreja, nessa conferência para pastores. Ele falou, minha mensagem especificamente agora vai ser para os pastores auxiliares. E eu quero pedir todos os pastores auxiliares para ficar em pé. E eu pensei, ai meu Deus, ninguém vai entender quando eu ficar em pé. Porém, se eu não ficar em pé, eu estou sendo desonesto. Porque eu não sou o pastor principal, é o Espírito Santo. Eu vou ter que ficar em pé. E eu fiquei com vergonha, porque eu sabia que eles não iam entender. Eu fiquei em pé, aí outros preleitores falavam, não pastor Eibe, é para os pastores auxiliares só ficar em pé. Eu falei, eu sei, mas eu sou o pastor auxiliar na igreja que eu pastoreio, o pastor principal é o Espírito Santo, né? E tem sido delicioso caminhar com o Espírito Santo. Um dos segredos que eu aprendi é o seguinte, a gente sempre tem, às vezes, coisas na igreja, vamos ter uma conferência, algum evento, e a gente ser intencional, né? Aí hoje a gente para e pergunta, Senhor, o que o Senhor quer? Isso. O que o Senhor quer fazer nisso? Amém. O que o Senhor quer é trazer de resposta, né? E não fazer por fazer. Isso. Não é fazer evento, é caminhar na direção do que Deus quer tratar com a gente, com a igreja, gerar, né? E isso assim é maravilhoso. Ó, eu vou fazer algumas perguntas aqui. O pessoal tá. Mas antes, deixa eu só interromper e dizer, a gente sente, né, quando a gente está com alguém que é cheio de Jesus, e seus líderes, viu, irmãos? Vocês estão de parabéns, seus pastores são preciosos, preciosos. Eu sei que talvez nem é para fazer isso no podcast, mas vamos agradecer a Jesus pela sua liderança. Uma forte salva de palmas, amém? Glória a Deus. Pastor, fala para nós aí o maior desafio da igreja nos últimos tempos.
Uau! Eu creio que é o discipulado. Eu creio que é o discipulado porque isso inclui os pequenos grupos, porque a forma que a igreja primitiva atuava no discipulado era através do contexto do pequeno grupo. O cristão participava da igreja na casa e lá, não propriamente na reunião do pequeno grupo, mas durante a semana, por pessoas, por líderes dentro daquele pequeno grupo, ele era cuidado, ele era discipulado. Então, se eu for agora para qualquer shopping grande aqui, na cidade de São Paulo, e eu pego 20 pessoas, aleatoriamente, 20 pessoas, e pergunto para elas, quase com certeza, 13 delas vão dizer: ah, sim, alguma vez na minha vida, eu já fui para alguma igreja evangélica, e eu até levantei a mão lá, aceitei Jesus. 13, só que a maioria nem congrega mais, ou está desviado, ou está desigrejado. Qual é o problema? É que as igrejas em geral têm feito convertidos, mas Jesus nunca disse que é para fazer convertidos. Jesus falou: ide, fazei discípulos. E aí que está o problema. Então eu acredito, esse é o maior desafio da igreja atual, fazer discípulos. O senhor estava falando aqui, voltando um pouquinho, sobre que a igreja não crescia, né? Às vezes nós que somos líderes, a gente entra em crise, né? Entra em crise. Uma vez eu estava em BH, na Lagoinha, e aí conversando com um pastor, e teve um congresso, no final de semana teve 3.000 conversões. No dia seguinte, cadê as pessoas? Aí falava: pastor Márcio, me diz o segredo da consolidação, o dia que você descobrir, tu me fala. E aí, a gente falando sobre isso, porque quantas vezes já entrei em crise na minha vida e falei: Senhor, como eu vou cuidar de pessoas? Eu não consigo, porque eu não sei. O desafio nosso, né? Inclusive nesse curso sobre Aprenda a Liderar Pequenos Grupos, eu falo isso, eu falo, quantos pastores, porque quantas igrejas têm até pequenos grupos, mas no certo sentido não adianta muito, porque o líder do pequeno grupo não sabe realmente como pastorear, como cuidar dos membros. E por que ele não sabe? Porque muitas vezes os próprios pastores não sabem. Então, se o pastor não sabe cuidar bem e pastorear, como que ele vai treinar o líder do pequeno grupo a fazer isso? Então, é um e às desafio. vezes a gente entra nessa... E é legal que aí você vê o Espírito Santo fazendo e ensinando aquilo que a gente não sabe. Isso. E nos melhorando. Isso. Nos transformando, né? Isso mesmo. Então assim, às vezes tem gente aqui, às vezes você está em crise: Senhor, como fazer? Me dá resposta, vai buscar, vai estudar. Isso. É Deus trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, para que nós possamos nos tornar a imagem de Cristo. Exatamente, né? A imagem de Cristo. Então isso é bom. Tem uma pergunta aqui legal, pastora, e tem um elogio aqui. Pastor Eibe, é fato que Deus trouxe muita visibilidade ao seu ministério e pessoa. Mesmo assim, a humildade e simplicidade transborda através da sua vida. O senhor pode trazer em poucas palavras 3 conselhos para que o obreiro se guarde da vaidade? Obrigado, o carinho de quem escreveu isso, mas a realidade é que eu estou longe de ser humilde como eu devo, né? Eu tenho que crescer muito mais nessas áreas. Mas agora eu vou só brincar, tá? Eu até brinco assim com as pessoas, às vezes falo assim: não, você tem que comprar meu mais recente livro, que é sobre os 10 homens mais humildes da terra, e como eu me tornei o número 1, e treinei os outros 9. Aí eu falo, e na introdução do livro, eu explico humildemente, que eu reconheço que eu já errei uma vez na minha vida, foi quando eu pensei que eu tinha errado e não tinha. Mas falando sério agora, a realidade é que a gente tem tanto para aprender, para crescer, e eu acho que uma das coisas, vocês lembram aquele texto lá em 2 Pedro, que fala sobre a importância de nunca esquecer da purificação dos nossos pecados? Isso eu acho que tem me ajudado demais. O fato que eu tive tanto problema grave quando eu era solteiro, isso me ajuda não só a ter muita compaixão para com os outros, mas ter muito temor de Deus, e saber que se não for pela graça e misericórdia de Deus,
eu não sou nada mesmo. Tudo que ele tem feito não é por causa de mim. Eu tenho certeza absoluta. É apesar de mim, né? Então, apesar, é a graça. Quando a gente descobre a graça, né? Que na verdade nós não somos merecedores de nada. Eu lembro uma época que eu comecei novo e cheio de vigor, de força, né? E para mim ninguém era bom. Como é que eu vou deixar outro pregar? Não vai ser bom e tal. Aí eu falei: Deus, não tem ninguém bom para me ajudar. Deus falou assim: olha no espelho. Aí eu me olhei no espelho, literalmente. Deus falou assim: você está vendo? Nem você presta. Olha os seus pecados, olha quem você é. Aí Deus falou assim: é a minha graça. Amém. Amém. Aí quando eu entendi isso, eu falei: poxa, é a graça de Jesus que fez a gente estar aqui. É a graça de Jesus que nos transformou, a graça de Jesus que nos perdoou. É verdade. E eu digo assim, e a gente erra muito, né? Erra muito demais. E quantas pessoas tiveram muita misericórdia de mim para mim estar aqui? Por que eu não vou ter misericórdia de quem está começando também? Exatamente. Por que a gente não vai ter misericórdia do outro? Nós não chegaríamos aqui se não fosse a graça de Jesus. Exatamente. Ela é a única razão de nós estarmos aqui. Nunca foi porque nós éramos bons. Porque nós temos dons e talentos. Isso não é suficiente. Eu lembro da história da pulguinha, né? A pulguinha, ela queria atravessar o deserto. Então ela pediu para o elefante: seu elefante, o senhor me dê carona para atravessar o deserto todo? O elefante falou: tudo bem, pode subir na costa. Aí a pulguinha subiu na costa do elefante. Aí o elefante começou a andar muitas horas. Depois ele começou a correr. Aí fez uma grande poeira. Aí a pulguinha olhou para trás e falou para o elefante: olha, seu elefante, a poeira que nós estamos fazendo, né? E muitas vezes nós falamos isso, né? Olha o que Deus está fazendo através de nós. Meu Deus, nós só somos a pulguinha na costa de Jesus, né? Jesus que faz toda a obra. Uau! Pastor, tem uma outra pergunta aqui. Qual a maior experiência que o senhor teve com o Espírito Santo que marcou seu ministério? Eu lembro uma vez, foi dia 7 de fevereiro de 1992, né? A igreja em Santarém era bem pequenininha, eu e minha esposa, nós éramos recém-casados, e o Espírito Santo, eu estava sozinho com Deus na sala. O Espírito Santo entrou de uma forma muito forte. Nós morávamos, né, amor, naquela casinha lá atrás, tão simplesinha, a sala tão pequenininha, velha, sofá bem velho. Mas eu lembro que o Espírito Santo entrou de uma forma tão poderosa, e ele falou claramente comigo. Falou sobre o que iria acontecer nos próximos anos, e tudo tem acontecido, né? Tudo tem acontecido do jeito que ele falou. Então foi muito, muito forte essa experiência. Que bênção. Qual a sua expectativa para esses dias sobre a igreja brasileira? Eu sou muito encorajador, viu, pastor Felipe? Porque eu sei que existem pastores às vezes até falsos. Eu sei que existem alguns que não são falsos, mas são muito pessimamente preparados. Existem muitos erros. Mas em geral, olha, eu viajo muito pelo Brasil. Tem muitos pastores cheios da presença de Deus, levando a sério, sendo discipulados, tendo cobertura espiritual, prestando conta, vivendo vidas santas, famílias exemplares. Tem sido uma coisa fenomenal, né, amor? Por exemplo, esses dias a gente estava lá em Tubarão, Santa Catarina, uma igreja enorme. Que família exemplar, né? O pastor tão humilde, o cara tão legal, o cara jovem. Isso em todo o Brasil está acontecendo. É algo, gente, eu fico arrepiado. O Brasil será o maior celeiro de missões, com certeza, para a glória de Jesus. É um avivamento que já está acontecendo, para a glória de Jesus. O senhor está falando isso, eu sinto um tempo de avivamento. Eu sinto verdade. Deus preparando, né, o terreno. Eu vejo Deus levantando pessoas com o coração em chamas por Ele. Meu coração está cheio de expectativas para o que Deus
Amém. Deus está fazendo, a gente está falando, hoje as igrejas têm mais muita diferença, eu sou de tal, hoje a gente é tudo de Jesus. É verdade. É a mesma coisa, né? É verdade, é verdade. Então assim, é tão legal ver o que Jesus está fazendo, isso alegra o nosso coração. É verdade. Né? Alegra o nosso coração, É coisas que Deus vai fazer. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Gente, não vai dar para responder todas as perguntas, tudo bem? Como descobrir o meu chamado? Gosto de servir em tudo na igreja, pastor. Como descobrir o meu chamado? Qual foi a segunda parte? Como descobrir o meu chamado? Eu gosto de servir em tudo na igreja. Como é que faz? Amém. Bem, isso é lindo. Eu creio que um dos segredos, além de aprender a ouvir cada vez melhor a voz do Espírito Santo, é ir obedecendo a Deus no pouco. Quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre muito. Então, na medida que a pessoa vai ouvindo a voz de Deus, obedeça, faça tudo o que Ele já te mandou. Aí Ele vai te mostrar os próximos passos, mas primeiro obedeça tudo. Que Ele vai capacitando, se for para cuidar de ovelha, cuida de ovelha, se for para derrubar gigante, derruba gigante, Isso. mata leão. Isso. Eu costumo dizer que todo cristão, num certo sentido, tem o mesmo chamado, que é fazer discípulo das nações. Aí, há coisas específicas, se é para ser um engenheiro, advogado, pastor, missionário, isso é só o instrumento que Deus vai usar para alcançar o chamado, que é fazer discípulos das nações. Pastor, tem uma pergunta aqui, que às vezes a gente tem dúvida. Pastor, quando o senhor foi expulsar o demônio da mulher? Antes do senhor ir, estava no jejum, ao receber o telefonema não comeu, foi um fortalecimento a mais o jejum para ajudar a expulsar o demônio? Bem, sabe, que tem demônio que só sai com jejum. eu creio que o jejum ajuda a gente. O jejum não muda Deus, né? Deus é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas o jejum muda a gente. A gente realmente ajuda a gente a liberar a fé com mais autoridade e tal. E quando Jesus disse, essa caça só sai, né, com jejum e oração, eu creio que não é necessariamente, tem um endemoniado, então vamos esperar 2 dias para eu jejuar primeiro. Não, é quando a pessoa vive uma vida que está jejuando com regularidade, né, ele vai estar pronto. Naquela ocasião específica da história que eu contei, realmente eu ainda estava jejuando, porque quando eu soube da história, eu falei, não, ainda bem que eu nem almocei, vou continuar no meu jejum, né? E eu só fui almoçar depois de expulsar o demônio e voltar para casa, né? Mas eu acho que o jejum é muito precioso. Mas, claro, que o segredo é a intimidade com Deus e a fé na palavra. Tu sabe que um dia, eu estava numa igreja nossa, eu era novo, né? E aí, caiu um demônio, porque tem uns demônios que vêm treinados, já põe a mão para trás, ele já põe a mão para trás, é obediente. Tem uns que são mais... E eu lembro que levaram uma pessoa para a sala e era uma mulher, a mulher subia na parede e gritava, e tinha um pastor lá. E ele expulsava o demônio, falava, não vou sair, e ele expulsava, não vou sair. Daqui a pouco ele vai na parede, começa a bater na parede e fala, Deus, tua palavra diz que tem demônio que só sai com jejum e oração, então eu estou começando um jejum agora, sai! E não saiu. Você soube daquela o pastor estava viajando e era um monte de novo convertido, apareceu um endemoniado, e eles todos tentando expulsar o demônio. Um falava, está amarrado, outro falava, solta ele, outro falava, fala teu nome, outro falava, cala a boca. Aí o demônio ficou confuso, né? Aí o demônio ficou confuso, não sabia o que ele tinha que fazer. Aí, e não saía, o demônio não saía. Falaram, chama a irmã fulana. Era uma senhora bem idosa, que ela é especialista em expulsar demônio. Aí chamaram a irmã fulana. Quando ela finalmente chegou, porque todo novo convertido ainda tentando expulsar o demônio, quando ela chega, que entrou pela porta, eles falaram, a irmã fulana chegou. Aí eles, que bom. Aí o demônio também olhou, né? Aí o demônio também olhou, e ele falou assim, quem? Essa velha gagá que vai me expulsar? Aí ela expulsou, né? Mas só que no começo ela confundiu um pouco as palavras. Ela falou assim, olha, seu demônio, você me respeita, eu tenho idade de ser sua mãe.
Não sei quantos mil anos de idade que ela tinha. Como é bom ser crente, né? A gente tem cada história para contar. É isso aí. Pastor, provavelmente essa pergunta é de um pastor. Como fazer os líderes entenderem o propósito e dar continuidade da mesma forma que foram ganhando, consolidando, que foram ganhados, consolidados e discipulados? Tenho sofrido com essa questão. Depois que eles são libertos, restaurados, não querem retribuir no reino e acabam ficando religiosos. Ou vão embora. Assim não tem um crescimento permanente. Provavelmente é um pastor que fez essa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que existe, eu encorajo os pastores para caminharem perto de pastores como você, pastor Felipe, que sabem ficar crescendo, porque às vezes são detalhes que ajudam a segurar mais as pessoas, a fidelizar, a crescer, a querer caminhar junto. Então, às vezes são detalhes que o pastor nem imagina, o que está acontecendo, por que as pessoas não ficam. Mas na medida que ele vai caminhando ao lado e sendo mentoreado por um pastor bem sucedido, que continua crescendo, que quase nunca perde um membro, aí ele vai aprendendo, então olha, é isso, olha esse outro que ele faz, olha essa outra forma, é assim que trata, desse jeito e tal, porque tem princípios, né, de amor. Eu costumo dizer que a gente usa muito a fé para crescer, para começar a crescer muito, mas se você quiser manter o crescimento sempre avante, é muitos princípios de amor, de como falar, de como até corrigir, muito amor mesmo. Então, eu acho que vale a pena ser mentoreado por um pastor que está sendo bem sucedido, né? Para a glória de Deus. O senhor sabe, eu estava falando de ministério, a gente erra muito, né? Sim. E a gente erra em amor. O zelo. Quantas vezes no meu ministério eu pus muita força em uma coisa que eu não deveria pôr? Usei muito excesso, por zelo. Com o tempo a gente vai aprendendo. Poxa, eu estava falando com a Mauricéia, né, essa semana. Você não erra porque você quer errar. Você erra porque você tem zelo. E de repente a gente vai caminhando com pessoas que você vai ver no trato, o amor, e tu fala, poxa, aquela pessoa, ela fala de uma forma diferente, ela tem o que eu não tenho, aquele outro tem o que eu não tenho, e nós estamos sempre num processo de aprendizado. A pior coisa que existe é quando a pessoa acha que ela está pronta, que ela é boa, e quando nós entendemos que nós usamos, que nós estamos aprendendo. Então, por exemplo, hoje aqui, é um tempo de aprendizado, com pessoas às vezes que são diferentes da gente, pessoas que às vezes pensam diferente, têm um temperamento diferente, fala diferente. Então, na igreja a gente trabalha com pessoas diferentes de nós. E eu sempre vejo alguém que é diferente, eu pego aquilo, nisso ele é melhor que eu vou aprender com ele. Poxa, aquilo ele é melhor, eu vou aprender. E de repente Deus vai nos transformando, né? Eu olho para igrejas assim, poxa, aquela igreja eles são excelentes nisso, né? Eu vi o senhor falando sobre isso. O outro, e nós vamos o quê? Aprender. Nós não temos resposta para tudo, nós não somos o dono, né? Nós não temos como eu posso dizer assim, nós não temos, como eu posso dizer, a patente da coisa. A patente da coisa, nós não temos. Nós juntos somos fortes. Isso. Separado a gente não é nada. Então, assim, tem que caminhar junto. Pastor, a última pergunta, gente, não vai dar mais. Porque senão vocês têm que almoçar. Vamos jejuar? Pode jejuar o dia todo aí, né? A gente falando de jejum, já em jejum. Mais uma, mais duas perguntas. Então tá bom. Eu vou fazer. Pastor, perdoa, nós estamos arrancando o couro, né? Nós vamos devolver ele vivo para a senhora. Vamos devolver ele vivo, amém? Por que algumas pessoas com considerável tempo na igreja não são batizadas com o Espírito Santo? Há uma explicação? Porque passa tempo e elas ainda não são batizadas. E elas batizadas. não são batizadas. Tem alguma explicação para isso, pastor? Olha, são muitas, né? Porque tem muitas razões pelos quais alguém poderá não ser batizado com o Espírito Santo. Tudo que nós recebemos de Deus é pela fé, tudo. Às vezes a pessoa está com pecados que não foram tratados, e isso prejudica a fé
cautela de receber. A Bíblia fala que quando a consciência está comprometida, e a fé corre o risco até de naufragar, né? Então, alguns tendo rejeitado boa consciência vieram naufragar na fé. Outras, mas eu acredito que a maioria das vezes que a pessoa não recebe é porque ela mistificou demais. Ela mistificou, ela está esperando uma coisa muito grande, em vez de entender Que a língua enrole, que o fogo caia. Isso. Então, às vezes, ela mistificou demais. Outras vezes, ela veio de uma igreja muito tradicional que ensinava que línguas é do diabo e tudo. Então, ela fica com muito medo e receio e dúvidas. Então, por isso que o ensino da palavra é muito, muito bom. E não pode desistir de buscar, né? Eu estou lembrando agora, esses dias aí em São Paulo, que a nossa igreja está crescendo tanto. Tinha um irmão, 22 anos buscando o batismo com o Espírito Santo, mas ao explicar na palavra como receber pela fé, ele, porque a fé vem por ouvir a palavra. Então meu povo perece por falta de conhecimento. Quando ele entendeu bem claro, é tão simples assim, tudo bem. E ele foi batizado com o Espírito Santo. O senhor sabe, a gente tem aquela discipulado para quem aceita Jesus, e eu estava dando uma aula, 2 experiências que eu tive, a gente ministrando sobre cura divina, na palavra. Eu lembro que um dia a gente estava lá, agora nós vamos orar, e Jesus começou a curar as pessoas na sala. Amém. A outra coisa foi o batismo com o Espírito Santo, explicando o seu batismo. Isso. As pessoas oramos, simples, sem gritar, sem chamar nada. E simplesmente acontece quando a gente tem um entendimento, buscar a revelação, o rema no nosso coração de Deus, né? Aquilo que Deus revelou para o nosso coração. Pastor, a última aqui, a última, mas assim, tem um menino de 10 anos que está fazendo uma pergunta que merece resposta. Aquela história do demônio foi o pior demônio que o senhor já pegou na sua vida? Bem, eu não tenho certeza, eu teria que foi a pior. Eu já tive muitos, né? Eu nem lembro de todos os casos. Esse foi, com certeza, foi um dos piores. Marcou, né? Marcou. Então, foi. Yes. Última. Um conselho sobre como criar filhos na atual realidade do mundo. Temos 3 adolescentes em casa. E o que mais ouvimos ninguém me entende, eu sou o único dos meus amigos que não pode assistir essa série da Netflix, que está na moda. Aí, mãe, isso não tem nada a ver. Como criar? O senhor já tem experiência, eu estou chegando lá. Uau. Eu não falo como alguém que sempre foi perfeito. A gente olha para trás, apesar de todos os 3 filhos serem muito apaixonados por Jesus, mas eu fico pensando, poxa, queria ter feito isso, queria ter feito aquilo, né? Mas eu acho que o segredo principal antes de entrar na adolescência, já cultive uma amizade tão forte com seu filho ou com sua filha, que eles vão ser seus melhores amigos e você vai ser os maiores confidentes dele. Por exemplo, a Priscila, a Andréia sempre foi a amiga mais chegada, a Priscila. Então a Priscila sempre se abria, falava tudo para a Andréia. Meus filhos, desde pequeno, quando, sabe os meninos, né? Quando começa a entrar na puberdade, que tem aquelas situações, tentações, etc., eles se abriam comigo. Eles sempre se abriram comigo. Quantas vezes, né, amor, a gente estava no quarto, né? No começo da noite ele já tinha ido supostamente dormir, mas depois a gente está quase dormindo e batendo na nossa porta. Sim, que é? Aí meu filho abre a porta, papai, posso falar com o senhor? Né? Isso me dá vontade de chorar de alegria, porque eu ficava tão feliz que eles tinham essa liberdade de me procurar, e até hoje tem. Então eu quero encorajar, forma uma amizade, conversa muito, enquanto eles são pequenos, sobre áreas, muito antes deles poderem ter até a tentação de se masturbar ou qualquer coisa assim. Eu já reunia com eles, pequenininho, tipo assim, 9 anos de idade, 10 anos, 9, porque nem esperar até 10, e já falava, olha, tem cuidado nessas áreas, tem assim, e tal, já preparar o menino,
porque eu sei tudo que eu sofri. Eu falei, eu não quero que eles passem por tudo. Acho que eu vou ter que bater um papo com o menino lá em casa.